Opa, legal, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Pessoal, vou fazer um resumo daquilo que aconteceu, das notícias que aconteceu durante a semana do time do Santos, que eu acho importante para o torcedor ter uma ideia daquilo que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Eu vou falar algumas coisas aqui, eu entrei em alguns sites, de repente vou estar dando uma olhada aqui no computador para dar uma confirmada, mas a qualquer momento tudo isso pode mudar, as notícias poderão ser acrescentadas, né? Outras notícias poderão vir, tudo a respeito do time do Santos, né? Mas eu vou falar algumas que eu acho que é importante e a gente vai bater um papo bem curto, logo agora pela manhã, porque amanhã já tem jogo do time do Santos que vai jogar contra o Ceará lá na Arena Barueri, tá certo? E na terça-feira o Santos tem o jogo de volta do Banfield da Argentina para poder confirmar a sua participação na próxima fase das Sul-Americanas, que vai ser nas oitavas de final, tá? Eu estou aqui com o GE aberto, que é o GE aberto aqui, que são notícias que falam a respeito do time do Santos. Por exemplo, o João Paulo, que está aqui na foto junto com o Fábio Bustos, está dizendo que o elenco abraçou o projeto do treinador, né? E disse também que se o time não vai na técnica, se o time também não vai na tática, provavelmente o Santos tem sido um time mais competitivo e está indo na base da raça, né? Tanto é que nessa quarta-feira o time do Santos, apesar dos pesares, apesar daquela confusão, expulsão inclusive do Batistão, que não jogará o próximo compromisso no Sul-Americano nesta terça-feira contra o Banfield, né? Porque foi expulso. Inclusive a gente vai comentar a respeito de notícias que vieram, que notícias que estão falando, por exemplo, aqui no Yahoo, a respeito da punição que pode vir a respeito do Santos, né? Daquela invasão, inclusive daquele torcedor e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E o João Paulo realmente está do lado do treinador, assim como todos os que são considerados líderes dentro da equipe, né? Eu acho que isso não poderia ser diferente, né, pessoal? O time do Santos, que é um time muito aguerrido nessas últimas partidas, né? Tem feito bons resultados realmente dentro da Vila Belmiro, mas tem que se fazer isso também fora dos portões do alçapão alvinegro, né? Outra notícia que vem saindo aqui, que não mais importante, vamos dizer assim, que é a não presença do William Maranhão no elenco do Santos. Vocês podem ter percebido que esse jogador nem convocado, nem relacionado, melhor dizendo, está sendo no banco de reservas, né? Perguntado isso por um repórter na coletiva de imprensa depois do jogo emocionante, né, contra o União La Calera, o comandante da equipe do time do Santos falou que o William Maranhão passa por um problema pessoal e que ele não deu detalhes do que está acontecendo, mas isso tem interferido realmente, que ele está treinando bem, e na hora que ele estiver bem emocionalmente, muito provavelmente ele vai voltar a ser relacionado. O técnico, ele não entrou em detalhes, mas eu acredito que quando o jogador ele não está 100% emocionalmente, isso é muito importante para a sua jornada dentro de campo, isso faz total diferença, né? O torcedor santista que tem um avesso a respeito desse jogador, né? Eu acredito que com essas notícias, e às vezes a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores com cada jogador do time do Santos, seja ele que time for, né? E eu desejo ao William Maranhão realmente que ele se recupere emocionalmente o mais breve possível e que o time do Santos realmente consiga ser esse jogador de boa índole que ele sempre foi e ser um bom jogador ali no sistema defensivo do time do Santos. Lembrando que jogador igual a ele no time do Santos não existe, né? Igual a ele não existe, por isso que ele foi contratado. Tá certo, pessoal? Outra situação que eu queria falar a respeito do time do Santos é a participação do Goulart na entrevista coletiva que obteve depois do jogo emocionante do Santos frente à equipe do União La Calera, né? Goulart foi muito provavelmente um misto de vaiado com um misto de melhor jogador da partida, inclusive ele recebeu o troféu, deu declarações aí que os torcedores de uma maneira geral têm a memória curta, né? Eu não achei muito legal não
e nem salutar ele falar a respeito disso dentro de uma entrevista, né? Eu acho que o jogador ele tem que ter um relacionamento muito bom com os torcedores, porque o torcedor é passional, né, pessoal? O torcedor, de uma maneira geral, não fica aí, ele vai no estádio, ele gasta lá o seu dinheiro, e nessa quarta-feira o jogo foi às 9h30 da noite, jogo que foi assim, com aquele frio danado, então o seu torcedor vai lá para destravar e torcer pelo seu time do coração, né? Mas com ressalvas, porque a partir daí eu já vou entrar em outra notícia que eu estou muito preocupado, pessoal. Vocês se lembram que após o jogo do Santos na Vila Belmiro, desse jogo emocionante contra o União La Calera, o jogo já tinha terminado e tudo mais, aí teve uma invasão de um torcedor lá, que acabou dando uma bicuda no jogador Matias Fernandes, né? E eu tenho receio disso daí, pessoal, porque o Santos, muito provavelmente, se não for agora, provavelmente vai ser depois, o Santos vai ser punido com mando de jogo e punição pecuniária, né? Eu tenho uma notícia aqui do Arru, como eu estava falando para você, que o Santos pode ser punido mesmo. E está escrito mais ou menos assim: a punição ao Santos pode resultar em partidas com portões fechados, além de multa estipulada pelo Código de Disciplina da Conmebol. O artigo 10, em que se trata os comportamentos incorretos de torcedores, tal como a invasão de campo, tem pena prevista no artigo 7, como público reduzido ou portões fechados, e multa de $100 aproximadamente, que é cerca de R$500. Na cotação atual, a $400 mil aproximadamente, cerca de 2 milhões na cotação atual, né? Eu não sei porque esse torcedor realmente ele fez isso, né? O jogo já tinha acabado, inclusive o Batistão já tinha sido expulso, aquela confusão danada, né? Sem falar naquele acréscimo, que foi do acréscimo, que o árbitro da partida deu, que inclusive o time do União La Calera está fazendo alguma reclamação, muito provavelmente junto à Conmebol. Mas se essa punição não vir ao time do Santos ainda esse ano, o Santos pode ser punido com mando de jogo, inclusive essa pena pecuniária lá, enfim. Não foi muito bem ao time do Santos não, pessoal. Tem outras notícias que vem ventilando o time do Santos, né, que é a notícia da convocação da seleção brasileira sub-20, né? O Ramon, que convocou a seleção brasileira sub-20, convocou 2 jogadores do time do Santos, né? O Marcos Leonardo e o Kaique, né? Esses jogadores desfalcarão o time por 3 partidas, né? Do período de 31 de maio de 2022 até o dia 12 de junho de 2022, né? Nesse período tem 3 jogos que o Santos vai jogar e não terá a presença desses jogadores, né? O Santos, que nesse período terá 3 jogos, né? Jogos contra o Atlético Paranaense, jogos contra o Internacional de Porto Alegre e o jogo, que é o mais forte inclusive, contra o Atlético Mineiro. Esses 3 jogos o Santos pode esquecer. Eu acredito que dessa forma o Juan Seco terá, pelo menos nesse período, muito mais oportunidades. Tem entrado bem, tem feito gols, né? E também pode ser também mais uma oportunidade para que o Angulo, né? Um jogador que tem se notabilizado por jogar um pouco fora da área, mas que dentro da área, quando o time realmente está bem azeitado, o jogador tem dado sorte e feito alguns gols, né? Sem falar no Ricardo Goulart, que pode se deslocar também para jogar como centroavante, já que ele tem um jogo aéreo muito bom. Tá certo, pessoal? Essa também foi notícia. O Santos que vai ter um jogo contra o Banfield da Argentina nessa terça-feira, né? Às 19h15, né? E o torcedor santista pode ficar tranquilo que os ingressos já estão disponíveis. Aquele que tiver a oportunidade de ir ao jogo, o Santos pode sim estará vendendo os ingressos, né? Outra notícia também que está aqui, que eu gostaria de falar a respeito do time do Santos, foi as substituições que aconteceram no decorrer da partida, né, contra o União La Calera. Se vocês se recordam, o Lucas Braga, que saiu jogando, durante toda a partida ele não conseguiu
jogar bem, né? Não conseguiu desempenhar um bom futebol. Aliás, jogador muito bom no ano passado, esse ano realmente não encontrou o bom futebol que vem lhe consagrando jogar pelo time do Santos, né? Mas quando o Fabian Bustos retirou o jogador Auro, que foi o jogador titular na lateral direita nessa última partida, ele deslocou o Lucas Braga para jogar ali na lateral direita. Alguns momentos da partida, inclusive, me parecia que esse jogador já jogava ali já fazia um bom tempo. É bem verdade que o time do Leão La Calera é um time considerado, assim, muito, mas muito inferior ao time do Santos, né? Embora tenha dado sustos na equipe do time da Vila Belmiro e o Santos feito gol nos segundos finais da partida, né? Então, baseado nessa notícia, que o Lucas Braga jogou muito bem, diga-se de passagem, ali na lateral direita quando foi deslocado, que é uma posição realmente que o time do Santos, através de Fabian Bustos e a sua diretoria, está procurando, eu já emendo essa notícia e já vou para a próxima, né? Que é do Byron Castilho, que é um jogador que tem essas características que o Bustos está querendo, uma vez que na lateral esquerda existe a presença, obviamente, do Lucas Pires, que já faz esse trabalho. Inclusive, ele, para fazer os cruzamentos e deixar os jogadores na cara do gol, é um exímio batedor de bola, né? Então, o Santos se rescinde dessa situação também na lateral direita, e esse Byron Castilho está sendo ventilado as notícias também dentro da Vila Belmiro, né? O Santos voltou a falar desse jogador e pretende, de uma certa forma, contratar esse jogador na abertura da próxima janela, que vai ser agora no meio do ano. Eu não sei o que tem de verdade nessa situação, mas a coisa que é a favor do time do Santos é que o técnico Fabian Bustos conhece muito bem esse jogador, porque ele era o treinador do Barcelona de Guayaquil, onde esse jogador ainda permanece. Inclusive, ele é da seleção do Equador. Mas esse jogador, ele está passando um problema fora de campo, muito importante, né, que tenha realmente atrapalhado os seus movimentos dentro do país, né? Eu não sei se o torcedor santista está sabendo, mas o Byron Castilho, na verdade, a seleção do Chile, né, fez uma reclamação, abriu uma reclamação frente à FIFA, que esse jogador Byron Castilho, ele não é um jogador equatoriano, que ele é colombiano. Mas o que isso quer dizer, Vargas? Quer dizer o seguinte, que ele sendo colombiano, ele não poderia jogar pela seleção do Equador, que está classificada para a Copa do Mundo, juntamente com o Uruguai, a Argentina e o próprio Brasil, né? Então, a seleção do Chile realmente está reivindicando essa posição da FIFA e de repente está querendo a vaga no lugar do Equador. Eu não sei realmente o que vai dar, né? E o Santos nessa situação, não sei se alguma coisa comercial pode influenciar na compra ou no empréstimo desse jogador, mas seria um facilitador de uma certa forma para esse jogador vir para a Vila Belmiro. Ele que é um excepcional jogador, ele joga ali na lateral direita, ele faz às vezes, muitas vezes de atacante, mas também tem um poder de marcação e um vigor físico muito grande. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essas foram as notícias do time do Santos que aconteceu nesta semana. Acredito que deve ter mais notícias a serem ventiladas ainda, porque hoje é sexta-feira de manhã. O Santos que vai jogar amanhã lá na Arena Barueri contra o Ceará que tem o técnico Dorival Júnior, e o Santos também precisa vencer a partida para se permanecer dentro das primeiras colocações, né? O Santos, que lá na classificação do Campeonato Brasileiro, o Santos está na 5ª colocação com 10 pontos, né? E o time Ceará está nas últimas colocações, melhor dizendo, lá na 18ª, né? Tá na zona de rebaixamento, com certeza, né? O Santos que vai ter o jogo na terça-feira também, os ingressos estão disponíveis e o torcedor santista com certeza tem que comparecer. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal e eu vou me despedindo por aqui, Vargas Santos TV. Um abraço a todos, pessoal, tchau!